A paz do Senhor Jesus, e vamos para mais um devocional diário de hoje, e o tema do nosso devocional é tempo de virar a página. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, vamos estar lendo do verso 15 ao verso 17, que diz assim: Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e o sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante e que na vida de algumas pessoas possui um peso gigantesco. O assunto em questão é a opinião. A verdade é que nós, seres humanos, amamos avaliar as coisas ao nosso redor e quando se trata de pessoas não é diferente. Mas o problema é quando nós somos o objeto desta avaliação. Quando as pessoas carregam uma opinião sobre nós contrária ao que realmente somos. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que em dado momento do ministério de Jesus, quando ele já tinha realizado muitos milagres, Jesus parou e perguntou aos discípulos quem as pessoas diziam que ele era. Em seguida, a resposta dos discípulos, o Senhor fez uma segunda pergunta. Ele perguntou aos seus discípulos: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E logo Pedro responde que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Na verdade, aqui, Jesus, em momento algum, estava interessado na opinião das pessoas. Até porque essa não causava nenhum tipo de influência no ministério e nem na identidade de Jesus. O que mais me chamou a atenção nesse texto é que quando Pedro se lança à frente dos demais discípulos e dá a resposta, Jesus logo adverte que aquela resposta não veio do entendimento ou concepção humana, ou seja, não veio da mente de Pedro, não veio da carne de Pedro, não veio do que as pessoas disseram para Pedro, mas veio como uma revelação divina do próprio Deus. E essa sim era a opinião que realmente importava para Jesus. Jesus está dizendo: eu creio não porque você está falando, Pedro. Eu creio porque quem colocou essa fala, quem colocou essa opinião dentro de você, não foi você mesmo, não foi o seu entendimento humano, não foram pessoas, mas foi o próprio Deus, o meu Pai. Jesus não estava nem aí pelo que as pessoas diziam, deixavam de dizer sobre ele. Se Jesus parasse para ouvir, para dar ideia, para acreditar, para credibilizar aquilo que as pessoas diziam sobre ele, Jesus não tinha completado o seu ministério em 3 anos. Jesus não teria feito tantos milagres se Jesus parasse para ouvir o que as pessoas diziam sobre ele. E ao ler essa passagem, eu senti muito a presença de Deus. O Espírito Santo ministrou em meu coração que muitas pessoas estão presas às opiniões alheias, muitas das vezes por ações e comportamentos passados, coisas que fizeram lá atrás e que formularam uma opinião na mente de pessoas. E hoje, essas opiniões influenciam tanto na vida dessas pessoas que muitos ministérios estão paralisados porque essas opiniões têm um lugar e um peso muito grande no emocional dessas pessoas. Ei, nós não somos o que fizemos ou deixamos de fazer. Nós somos o que o nosso bom Deus pensa e diz sobre nós. O que as pessoas dizem ou pensam sobre você não influencia e nem muda o que Deus, o nosso Pai, diz ao seu respeito.
Se for para dar ouvidos à opinião, escolha a opinião de Deus sobre você. As pessoas nos avaliam, nos julgam, opinam sobre nós de acordo com a visão de mundo delas. O que elas falam sobre nós, o que elas destilam sobre nós, o que elas lançam sobre nós, o lixo despejado sobre nós, fala sobre elas, não sobre nós. As pessoas nos julgam olhando para si mesmas, olhando para os critérios delas, a índole delas, o caráter delas. Já outras apenas toma emprestada a opinião que apresentaram sobre ti, a elas sem se dar o trabalho de te conhecer verdadeiramente. Sabe aquela pessoa que às vezes chega perto de você e fala assim: olha, eu não gostava de você, eu não ia com a sua cara, mesmo sem eu te conhecer, porque fulano chegou para mim e falou tal coisa sobre você, e eu acabei criando uma opinião sobre você errada, e agora eu te conheço, eu vejo que não é nada daquilo que aquela pessoa disse. Quantas das vezes pessoas chegaram até mim e falaram: eu não gostava de você, e eu nem sei porque eu não gostava de você, na verdade foi porque falaram tal coisa de você. Mas em nenhum momento eu precisei me explicar, mudar, tentar ser o que eu não era para agradar. Não, deixa que o tempo vai revelar quem você é, deixa que o Espírito Santo vai revelar quem você é. O único que nos conhece é o nosso Pai. A Bíblia vai nos dizer que Ele nos conhece antes de sermos formadas no ventre. Salmo 39, 139 diz que Ele já te conhecia quando você era apenas uma substância. Você não tinha nem forma. Você ainda não tinha surgido nem os ossos. E Deus já tinha te visto. Foi Ele quem te formou de maneira assombrosamente maravilhosa no ventre da sua mãe, e só a opinião dele deve valer para você. Pois quando deixamos a opinião das pessoas nos afetarem, elas podem nos paralisar, nos desanimar, nos matar em vida ou até nos tirar dessa vida. Quantas pessoas não tiveram suas vidas, nos tiraram suas vidas por causa do que as pessoas diziam? Quantas pessoas não deixaram o peso das opiniões sobrecarregá-las ao ponto delas não aguentarem a pressão e tirarem as próprias vidas? Quantas pessoas não tiraram as próprias vidas com medo do que as pessoas diriam sobre algo que elas fizeram ou deixaram de fazer? Provavelmente essas pessoas não conheceram de fato o amor de Deus e nem conheciam a sua real identidade em Cristo. Porque em Cristo nós somos novas criaturas. As coisas velhas são deixadas para trás e tudo se fez novo, ou seja, em Cristo a página da nossa vida precisa ser virada. Agora, o que o mundo diz sobre nós não deve ser mais importante do que o nosso Deus pensa ao nosso respeito. É tempo de virar a página, minha irmã, e caminhar dando ouvidos somente à opinião do Pai. Ele sim te conhece de uma forma que nem você se conhece. De uma forma que homem nenhum na terra pode um dia te conhecer. Ele te chama de filha. E não é qualquer filha. Mas segundo Efésios 5, 1, 2, vai dizer que Ele nos chama de filha amada. Mas não basta saber ou até mesmo dizer que somos filhas amadas do Pai. Não adianta só você ficar falando, fazer post dizendo eu sou filha amada. Comprar camisas dizendo eu sou filha amada. Não basta só você dizer ou você saber. Precisamos crer e viver como filhas amadas do Pai, para que nenhuma opinião alheia receba esse lugar de peso em nossas vidas, para que nenhuma opinião discordante ocupe este lugar de peso em nossas vidas. Amém, minhas irmãs? Essa é a meditação que eu deixo para você. Se até aqui você tem vivido com medo do que as pessoas vão dizer,
ou paralisado porque as pessoas dizem coisas sobre você, olhe para Jesus. Olhe para o Pai. Abra as Escrituras e comece a meditar naquilo que o Pai disse ao seu respeito, do que o Pai pensa ao seu respeito. As opiniões não mudam o que o Pai pensa ao seu respeito. Vamos orar? Aleluia, glória a Deus. Pai, nós te amamos, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, enaltecemos o teu nome e dizemos: tu és santo, santo, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Pai. Pai, nessa manhã, eu quero te agradecer por mais esse devocional. Como essa palavra fluiu do meu coração, Pai. Como essa palavra veio como uma flecha, não para causar feridas, mas para penetrar uma verdade que não pode se ausentar do meu coração, do coração das tuas filhas. Pai, não importa o nosso passado, não importa se por causa de um deslize, por causa de um erro, nós fomos taxadas e formamos opiniões na mente de pessoas que hoje nos oprimem. Não importa se não fizemos nada e mesmo assim somos alvo de opiniões erradas, de pessoas que não nos conhecem no íntimo, de pessoas que nem se deram o direito de nos conhecer. Pai, a partir de hoje, Pai, que nenhuma opinião contrária à tua, nenhuma falácia, nenhuma mentira, nenhuma palavra contrária à tua venha sobressair na vida das tuas filhas e na minha vida, Pai. Que os nossos ouvidos, que a nossa mente, que o nosso coração venha estar selado, venham estar blindados contra toda e qualquer palavra discordante daquilo que o Senhor pensa de nós. Que nós não venhamos ter medo de avançar. Que os nossos ministérios não venham ser alvejados por mentiras e opiniões. Que nós venhamos ter maturidade. E se ouvirmos, Pai, algo que vem para nos ferir, para nos matar, para nos paralisar, que nós não venhamos, Pai, dar ouvidos. E ainda que entre pelos nossos ouvidos, que nós não venhamos dar crédito. Porque sabemos que o que importa é a tua opinião sobre nós. O que importa é o Deus que nos chamou para realizar a obra. Nós não vamos agradar a todo mundo e nós sabemos disso, Pai. E que nós vamos fazer como Jesus, continuar. Mesmo com toda a perseguição, mesmo com as palavras, mesmo com as opiniões, que nós vamos continuar. Mesmo com as comparações, que nós vamos continuar. Olhando para o alvo, focada naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Se houver aqui algum ministério, Pai, alguma mulher, Pai, que em dado momento da vida foi paralisada e que está paralisada hoje, porque depende que as opiniões sejam mudadas sobre elas, Pai. Mulheres que muitas das vezes gastam as suas energias, Pai, para tentar mudar a opinião das pessoas ao respeito delas. Mulheres que estão cansadas de ser aquilo que elas não são, para tentar mudar a visão que as pessoas têm sobre ela. Pai, que isso venha cair hoje por terra. Que elas venham entender que elas não têm que agradar ninguém, que elas não têm que ser o que elas não são, que a única opinião que deve importar, a única opinião que deve ter peso dentro dela é a tua opinião, Senhor. Que toda corrente venha a ser quebrada agora. Que toda prisão venha a ser aberta agora. E que essas mulheres venham ser livres de toda opinião que um dia lançaram na infância, na adolescência, na sua conversão, nas igrejas, Pai. Porque quantas das vezes somos julgadas dentro da tua casa. Pessoas que nos taxam por aquilo que nós fomos.
que nunca dão uma oportunidade para que nós possamos ser quem nós somos hoje no Senhor. Mas na tua presença nós temos lugar à mesa. E é isso que importa, Pai. E é isso que importa. Assim eu te oro nessa manhã, te agradecendo por tudo, por essa palavra, entregando nas tuas mãos a vida de cada uma das tuas filhas. Obrigada pela vida de cada uma que permanece nesse grupo. Continua abençoando poderosamente a cada uma das tuas servas, Senhor, abençoa. Livra de todo mal. Nos dê um final de semana glorioso na tua presença. Nos ensina a te buscar, a te adorar, a te servir em espírito e em verdade, a dar a ti as primícias da nossa vida, do nosso dia, do nosso ser, Pai. Coloque em nós cada dia mais amor por Jesus, pela palavra tua, por estar na tua presença. Nos ensina, tira toda a preguiça, todo o desânimo, Pai, todo o sono, que nós viemos ter prazer em estar na tua presença, Senhor. Assim eu te peço, ó Deus, perdoa as nossas falhas, pecados, transgressões, gestos e atitudes, assim como nós também liberamos o perdão. Fica conosco, guarda nossa entrada, nossa saída, nossa casa. Coloca os teus anjos acampando ao nosso redor. Não permita que nós tropecemos com o nosso pé em pedra, mas dê ordem aos teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Assim, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.